Isolado em meio ao mar furioso, o farol de Smalls Rock parecia apenas mais uma sentinela esquecida pelo tempo. Mas ali, no frio úmido da costa galesa, um homem sobreviveu semanas ao lado de um cadáver. Enquanto a tempestade não cessava, algo começou a bater em sua janela. Algo que não deveria se mover. Essa não é uma lenda, é um caso real, e ele mudou a história dos faróis para sempre. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Numa noite fria no fim de 1773, o navio Clipper Pennsylvania de 1000 toneladas foi envolvido por uma furiosa tempestade. Faltando apenas alguns quilômetros para seu tão esperado destino, a embarcação foi lançada de um lado para o outro por ondas gigantescas. Após horas lutando contra a fúria do mar, o navio se chocou contra os recifes conhecidos como Smalls, um grupo de rochedos a 32 quilômetros da costa da península de Marlons, no país de Gales. 75 pessoas perderam a vida nessa tragédia. Durante semanas, destroços do grande navio chegaram à costa, lembrando constantemente a todos que era preciso fazer algo para proteger os navegantes daqueles rochedos traiçoeiros. John Phillips, um comerciante e armador de Liverpool, tornou sua missão pessoal construir um farol. Ele declarou ousadamente que construiria um farol sobre a principal rocha dos Smalls, uma construção tão singular que se diferenciaria de todas as outras ao redor do mundo, tanto de dia quanto de noite, visível no instante em que fosse avistado, sem jamais ser confundido com outro. Finalmente, em 4 de agosto de 1774, ele recebeu do Tesouro Real uma concessão de 99 anos. E em 17 de junho de 1775, James Summers, Henry Whiteside, 8 mineiros, um ferreiro e 2 trabalhadores partiram no navio Unity para começar a construção. O trabalho era lento e muito perigoso. O clima severo e quase constante permitiu apenas cerca de 9 dias de trabalho entre junho e outubro. Às vezes, os homens eram deixados acampando nas rochas, enquanto o navio retornava ao continente para buscar suprimentos. Após mais alguns meses de trabalho árduo, John Phillips declarou com orgulho em 1º de setembro de 1776 que o farol estava enfim concluído. O farol original era uma estrutura octogonal sustentada por 9 pilares, a maioria de carvalho inglês e alguns de ferro. Estima-se que tenha ficado com 22 metros de altura. Pouco depois, foram adicionados reforços diagonais para fortalecer ainda mais a estrutura. O farol tinha 2 cômodos principais, um espaço de convivência e acima a sala da lanterna. O espaço de convivência armazenava óleo, carvão, provisões e outros suprimentos. A sala da lanterna possuía 4 lâmpadas a óleos com refletores de vidro que emitiam 2 tipos de luz. Um feixe branco e potente era visível até 20 quilômetros em clima limpo, e um feixe verde, mais fraco, podia ser visto apenas de certos ângulos a curta distância. Mas apesar da aparência frágil da torre, ela parecia cumprir bem seu papel. Em 9 de dezembro de 1776,
O capitão Anthony do navio Felix relatou que enquanto navegava em Hamburgo para Liverpool, avistou a luz dos Smalls às 4 da manhã, a cerca de 5 léguas de distância, e a seguiu até o amanhecer. Ele elogiou a eficácia da luz e disse que trouxe grande alívio para ele e sua tripulação. John Phillips pode não ter construído um farol famoso no mundo inteiro, mas conseguiu criar um farol que oferecia orientação vital aos navegantes. Para os navios que passavam, sua torre era uma bênção, mas para os homens que tinham que viver dentro dela, era uma maldição. Há algo nos faróis. Eles vigiam o mar. Suas luzes cortam a escuridão. São bonitos, sim, mas também são solitários. Se você pensar bem, eles são meio assombrados, mesmo quando não são assombrados. A vida no farol de Smalls era extremamente perigosa. A torre balançava com as ondas e os fortes ventos, e uma tempestade em 1777 deixou 4 homens presos por 2 semanas, quase sem comida ou água. 2 deles eram ferreiros que estavam fazendo melhorias na estrutura da torre e acabaram ficando presos no farol, sendo resgatados somente após 2 semanas. Mesmo após reforços e reparos ao longo dos anos, o farol enfrentou tempestades constantes e desafios extremos. Não existiam rádios, mensagens sem fio, sequer havia um sistema de sinais estabelecido para se comunicar com navios que passassem por perto. Os responsáveis por manter o farol de Smalls aceso estavam completamente à mercê daqueles no continente, que de tempos em tempos enviavam um barco com suprimentos. Mas a torre só era acessível quando o tempo estava calmo, e o inverno de 1801 foi especialmente cruel. Tempestade após tempestade atingia o farol. Assim que um vendaval diminuía, outro logo se formava. Como era comum na época, 2 guardiões viviam e trabalhavam juntos na torre. Seus nomes eram Thomas Griffiths e Thomas Howell, ambos do país de Gales. E como veremos ao longo da história, isso era a única coisa que eles tinham em comum. Eles eram conhecidos por discutirem quase o tempo todo. Quando estavam em terra, eles frequentemente eram vistos em bares locais debatendo ferozmente sobre qualquer assunto. Mas apesar da tensão constante, nunca chegavam às vias de fato. Confinados no farol, só se pode imaginar como era a convivência. Dia após dia, enfrentando a fúria do mar, trabalhando juntos para manter a luz funcionando, vivendo em um espaço de cerca de 4 metros quadrados. Eles dormiam, comiam e trabalhavam nesse espaço claustrofóbico, a 34 quilômetros da alma humana mais próxima. Ninguém sabe exatamente como era a convivência. Será que discutiam o tempo todo? Infelizmente jamais saberemos. Mas seja como fosse a vida deles dividindo o mesmo espaço, nada seria pior do que estava por vir. Numa noite, Thomas Griffiths foi acometido por um mal súbito. Ele desabou no chão na sala da lanterna, batendo a cabeça em uma haste de metal. Thomas Howell correu ao ouvir o barulho e, para seu horror, encontrou seu companheiro estendido no chão. Howell sabia que precisava pedir ajuda médica para o outro Thomas, mas o tempo havia se tornado extremamente severo, tornando impossível buscar ajuda em um lugar tão isolado, e os sistemas de comunicação da época simplesmente não eram capazes de lidar com isso. Sem ter como alcançar o continente e com a tempestade sem sinais de trégua, Howell não pôde fazer nada, além de assistir Griffith piorar. Nos registros se diz que Griffith sofreu em agonia. Já Howell estava completamente impotente.
Ele saía para fora de hora em hora procurando alguma trégua ou mudança nas nuvens, mas isso não acontecia. Voltava para dentro, procurando alguma melhora em Griffith, mas isso também não ocorria. E finalmente, enquanto o trovão rugia lá fora, Griffith soltou seu último e doloroso suspiro, e então morreu, deixando Thomas Howell completamente sozinho na rocha castigada pela tempestade. Howell podia não gostar muito de Griffith, mas ao menos ele lhe fazia companhia. Era uma presença, uma voz, e agora havia apenas o silêncio. Enquanto Howell se sentava ali com o corpo, algo começou a crescer dentro dele. O pânico. Já mencionei que os dois não se davam bem, mas é importante saber que isso não era um segredo. Todos no continente sabiam que eles não se suportavam. Inclusive foi registrado que os dois eram notoriamente mal relacionados antes mesmo da missão começar. As pessoas provavelmente não entendiam como os dois poderiam passar tanto tempo juntos em Smalls. Mas agora, um deles estava morto. E Howell começou a pensar. E se acharem que ele enlouqueceu, levado à loucura pelo isolamento ou raiva e matou Griffith? Howell ficou obcecado com essa ideia e aterrorizado com as implicações. Quando a tempestade passasse e o resgate finalmente chegasse, como ele provaria que não tinha matado seu colega? Desesperado, Howell começou a pensar nas opções, e uma ideia horrível surgiu em sua mente. Talvez ele pudesse arrastar o corpo até a beira da rocha e jogá-lo ao mar, deixar que as ondas furiosas o levassem embora. Ele poderia dizer que Griffith, sei lá, foi arrastado pelas ondas por uma rajada de vento. E havia outro benefício nesse plano. Pelo menos se jogasse o corpo ao mar, ele não teria que comer, dormir e respirar a centímetros de um cadáver. Mas mesmo em seu estado de desespero, ele percebeu o risco. E se o mar devolvesse o corpo? Corpos jogados nas ondas costumam voltar, inchados, decompostos e despedaçados. Trazidos de volta pela maré dias ou até semanas depois. Ou em outras palavras, o oceano nem sempre é bom em guardar segredos. Thomas Howell era inocente da morte daquele homem, mas não importava o que dissesse, não importava o quanto negasse em voz alta, ele se convenceu de que o levariam embora como um assassino. E então, Howell aceitou a dura verdade. Gostando ou não, teria que manter o corpo por perto. Não havia outro lugar para colocá-lo. Por um tempo depois da morte de Griffith, o corpo permaneceu onde estava, no pequeno espaço onde os dois homens viviam. Ficou ali, imóvel no canto de um cômodo circular apertado a menos de 2 metros de distância do lugar onde Howell comia, dormia e se sentava. Talvez ele tenha coberto o rosto do corpo com o pano, mas isso não adiantou. A forma daquele cadáver ainda estava ali, silenciosa, imóvel e cada vez mais sombria. Mas é estranho o tipo de som que se ouve em uma estrutura velha e rangente como aquela. E o que a sombra trêmula de uma vela pode nos fazer imaginar, depois de tantas horas, olhando fixamente para o mesmo lugar. E é claro, havia o cheiro. O peso psicológico daquele monte escuro no quarto se tornou insuportável. E assim, numa tentativa de recuperar um mínimo de controle, Howell começou a construir algo. Um caixão. Os registros dizem que ele, abre aspas, improvisou uma tábua de madeira com tábuas do casco. Pregou as tábuas enquanto o vento constante uivava e gritava em volta do farol. Tudo isso enquanto Griffith permanecia ali imóvel,
Levou alguns dias, mas ele conseguiu. Já tinha trabalhado com madeira antes. Mas construir a caixa foi uma coisa. Preenchê-la era algo completamente diferente. Mas agora, esse momento havia chegado. Howell se preparou para a tarefa que não queria realizar, tocar no corpo. E em seguida, com as mãos que mal obedeciam, ele se inclinou e estendeu seus braços sob os membros enrijecidos do cadáver, puxando, arrastando e enfim levantando. Não deve ter sido fácil colocá-lo ali sozinho, mas quando Griffith finalmente estava dentro, Hall selou sua tampa. Talvez tenha sentido um breve alívio, mas depois de tanto tempo encarando o rosto morto do amigo, uma simples tábua de madeira não bastava para apagar a imagem daquele rosto retorcido, o encarando através da madeira. Griffith agora estava fora de vista, mas não tinha ido embora, não de verdade. E Howell ainda vivia, comia, trabalhava e tentava dormir dentro daquele farol com menos de 5 metros de largura, junto de um caixão que, uma vez construído, ocupava quase metade do espaço. Definitivamente, ele não conseguia mais lidar com aquela situação, e foi devido a isso que tomou a seguinte decisão. Reuniu a pouca força que lhe restava, abriu a porta rangente para o vento congelante e arrastou o caixão para fora na noite amarga. Mesmo assim, ele ainda não estava livre da preocupação. Sentado encarando uma vela tremulante, algo veio à sua mente. E se uma onda do mar selvagem e impiedosa o alcançasse e levasse o corpo embora? Molhado de maresia e ainda tremendo de frio, ele vasculhou o pequeno espaço atrás de uma corda, tomou ar e saiu bravamente por mais uma vez, já com os dedos dormentes, amarrou o caixão, o prendendo ao corrimão externo numa parte chamada galeria logo abaixo de sua janela. Para ter certeza, reforçou os nós, os prendendo com toda a força que pôde, e só então voltou para dentro e respirou novamente. Agora, ele teria apenas que esperar até que a tempestade maliciosa se acalmasse para que o resgate chegasse. Não sabemos ao certo por quanto tempo Howell ficou preso nessa situação infernal, mas historiadores acreditam que pode ter sido entre 3 semanas a 2 meses. Todo esse tempo, com ventos ensurdecedores, ondas violentas e o peso constante do caixão do lado de fora da parede. Suas noites a partir daquele dia se tornaram torturantes, não apenas pela solidão que agora se encontrava, mas também pelo medo constante de ser acusado de assassinato. E se no final, ao invés de verem um sobrevivente ao resgatá-lo, vissem um assassino, um homem que por algum motivo retorcido quis manter sua vítima perto de si, amarrada à parede externa do farol. A paranoia de Howell crescia mais e mais, à medida que seu antigo companheiro apodrecia do lado de fora, no frio. Há registros oficiais de navios que passaram por ali nessa época. Os livros de bordo dizem que a luz do farol de Smalls ainda brilhava, cumprindo sua função. Assim, tudo parecia estar bem. Mas há outros que dizem que viram, abre aspas, sinais de socorro hasteados no farol. Só que, como já disse anteriormente, naquela época não havia um código padrão para emergências de faróis. Alguns simplesmente não entendiam o que significava, e as tripulações que entendiam tentaram chegar até o farol, mas com a forte tempestade tornava o desembarque impossível. E assim navegavam adiante, deixando um homem sem dormir, afundando lentamente na loucura. E como se a situação já não fosse horrível o suficiente, ela ficou ainda pior.
porque foi aí que a tempestade se voltou contra o caixão. Apesar das habilidades de carpintaria de Howell, os elementos se mostraram ainda mais fortes. Dia após dia, o vento castigava a caixa e a água salgada deformou completamente sua madeira. E com todo esse ataque da natureza, suas unhas começaram a ceder. E o que começou com um rangido, logo se tornou um gemido alto. Foi o caixão se deteriorando na tempestade, ou Griffith soltando um longo suspiro do além, chamando Howell para buscá-lo lá fora e levá-lo para dentro, longe daquela impetuosa tempestade. E durante todo esse tempo, o cadáver balançava suavemente para frente e para trás em sua caixa estilhaçada. Enquanto isso, Howell também balançava no chão do farol, com a cabeça entre as mãos, tentando não ouvir aquele gemido ensurdecedor. E então, um vento soprou ainda mais forte, uma rajada violenta, ainda mais brutal que as demais, e finalmente foi o suficiente. O suficiente para abrir aquele caixão. Não completamente, mas o suficiente para que o corpo pudesse se mover. E os registros nos dizem que daquela estreita fenda o braço de Griffith deslizou para fora, longo, inchado e pingando. A essa altura, o corpo já estava em estado avançado de rigidez cadavérica. A decomposição já havia causado o encolhimento dos tendões e músculos, e o ambiente salgado e com o vento teria feito a pele e os tecidos se retraírem. Esse processo é chamado de dessecação, e eles põem as unhas dos dedos, dando a ilusão de que cresceram muito mais do que o normal. Então, quando aquele braço morto balançava, os dedos pareciam uma garra horrível e curvada, como uma mão monstruosa. E Howell sabia que algo estava errado antes mesmo de ir lá fora verificar o caixão. Porque quando o vento foi forte o bastante para quebrar o caixão, ele também foi forte o suficiente para levantar o que estava lá dentro. E Howell jamais poderia ter percebido o risco que corria ao posicionar o caixão tão perto de sua janela. Agora ele provavelmente desejava desesperadamente não ter feito isso. Pois agora começou a ouvir um som estranho. Um som que não havia notado antes. Começou de forma leve e aos poucos foram se intensificando. Eram leves toques, seguido de algo estridente. E quando olhou, ficou completamente horrorizado ao ver a mão putrefata de Griffith pressionada contra a vidraça, como se estivesse tentando entrar. A mão se afastava, balançando descontroladamente no escuro, e depois voltava a se pressionar contra os vidros, com as unhas compridas e encurvadas batendo e arranhando. Isso seria o suficiente para levar a maioria das pessoas à loucura, mas com Howell pode ter ido ainda mais longe. Porque a tempestade não parava. Ela durou por semanas e semanas, implacável, interminável. E Howell permaneceu ilhado. Seu único companheiro era um corpo apodrecido que batia e se levantava além da parede. Há outros documentos arrepiantes de embarcações da época, registros no diário de bordo de navios que passaram por ali, indicam que a luz de Smalls continuava acesa, ainda funcionando. Por isso, não havia motivo real de alarme. Alguns tripulantes até olharam pelos telescópios durante o dia e diziam ver uma figura parada de forma estranha próxima à janela. Claro, talvez pudesse ser Howell acenando freneticamente por ajuda. Ou talvez estivessem vendo o corpo de Griffith ainda amarrado à grade externa pela corda, mas completamente livre do caixão. A tempestade havia destruído o caixão, e o cadáver agora balançava ao vento, sacudido e torcido como um fantoche em um pesadelo,
Um verdadeiro espantalho feito de carne e osso. Nenhum navio chegou perto o suficiente para ver a verdade. Ninguém interveio. Mas então, finalmente, a tempestade começou a diminuir. E depois de semanas e meses de tormento, um navio de socorro finalmente partiu do porto de Milford e navegou lentamente pelo mar em direção a Smalls Rock. Pela primeira vez, alguém iria verificar o estado dos dois homens que haviam enfrentado uma tormenta tão violenta juntos. Ao atracar próximo ao farol, os socorristas subiram nas rochas e encontraram um pesadelo. O corpo de Griffith agora mal era reconhecível como humano. Ele havia se tornado um monstro apodrecido, deformado pelos elementos da natureza. O tempo havia piorado drasticamente, o transformando em algo horrível. E Howell, que ficou preso com essa coisa por todos os segundos de cada noite e dia, havia perdido completamente a sanidade. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se o fantasma de seu companheiro o atormentou por todas aquelas noites sem cessar, ou se tudo não passou de algo criado pela sua própria mente. Mas quando o encontraram, Howell estava abatido. E os relatos o descreveram como, abre aspas, um homem completamente quebrado. Seu único pedido foi de que fizessem as vozes parar. Seu cabelo havia ficado completamente branco durante seu tormento, segundo os relatórios. Depois de algum tempo, o ajudaram a subir no barco e, finalmente, partiram para o mesmo mar que o havia aprisionado por todas aquelas semanas. E à medida que o farol desaparecia no horizonte, engolido pelo mar e pelo céu, o homem que levavam de volta não era o mesmo que um dia havia sido designado para lá. Porque o fantasma de Smalls Rock, real ou imaginário, havia voltado com ele. Howell realmente ficou assombrado pelo resto da vida. Pelo menos, ele não foi acusado de assassinato como temia. Ironicamente, ele não precisava se preocupar, pois ao examinarem o corpo de Griff, ficou claro que ele havia morrido de causas naturais. Mesmo assim, dizem que quase ninguém reconheceu Howell quando ele retornou ao continente. Não só pelo seu cabelo que havia mudado, seu corpo estava encurvado e sua mente estava completamente destruída, alterada para sempre. Quem sabe se algum dia ele conseguiu dormir novamente, especialmente nas noites tempestuosas, quando o vento soprava e os galhos das árvores de inverno batiam nas janelas, só para lembrá-lo daquela época em que choveu por tanto tempo que levou sua sanidade embora. O incidente no farol de Smalls Rock não é uma lenda ou um conto popular. Foi registrado como um evento real nos diários de bordo e relatórios de faróis. E é por isso que teve um impacto duradouro nas políticas marítimas britânicas. Até então, era prática comum enviar apenas 2 homens para esses postos isolados, sem substitutos e sem checagens regulares. Mas depois do que aconteceu com Thomas Howell e Thomas Griff, isso mudou para sempre. Daquele momento em diante, sempre haveria 3 faroleiros, pelo menos durante os meses de inverno, apenas por precaução. Os investigadores chamaram o farol de madeira de uma jangada de toras mal pregadas, e ainda assim, essa estrutura aguentou por décadas. Somente em 1861 foi finalmente substituído por uma nova torre de pedra, com 41 metros de altura. Uma plataforma de pouso para helicópteros foi adicionada em 1978, e em 1987 o farol foi totalmente automatizado. A partir de então, faroleiros não eram mais necessários e o local permaneceu vazio e sem vida, embora alguns insistam em dizer que Griffith ainda caminha por lá. Ao longo dos anos após a tragédia,
Muitos foram os relatos de embarcações que o viram no mesmo local, às vezes balançando os braços clamando por ajuda, mas em outras estava apenas sentado no farol, observando a linha após o horizonte. Talvez, se você ouvir bem, possa escutá-lo batendo em sua janela durante uma tempestade. A automação dos faróis, claro, significou o fim de uma profissão centenária. Esses faroleiros eram verdadeiros heróis, enfrentando os elementos da natureza, o isolamento e a solidão esmagadora. Tudo para garantir que os navios e barcos pudessem chegar em casa em segurança. Analisando toda a história, me pergunto por que Howell simplesmente não apagou a luz. Com certeza, isso alertaria os navios de que algo estava errado. De fato, ao ler os relatórios da época, se vê que pelo fato de ele não ter apagado a luz, as pessoas presumiram que não era tão grave assim, e não se apressaram como teriam feito se a luz estivesse apagada. Acredito que teriam vindo em seu socorro muito antes, se ele tivesse apenas desligado a lâmpada. Mas talvez, mesmo em seu pavor, ele não teve coragem de arriscar a vida de outras pessoas. Talvez ele tenha escolhido perder a própria sanidade em vez de permitir que outro barco se espatifasse nas rochas. A menos, é claro, que tenha sido por algo ainda mais simples. Talvez ele estivesse apenas com medo, paralisado demais para apagar a última chama naquela rocha solitária, porque se fizesse isso, tudo mergulharia na escuridão absoluta, e então ele estaria completamente sozinho. Ou pior, não tão sozinho assim. Com o terror à espreita no farol de Smalls Rock.